Oi, gente. E aí, pensão para irmãos deve ser igual? Vou responder e vou deixar bem claro que é uma dúvida muito recorrente. Espera aí, que está escuro aqui, né? Então, vamos descobrir. Eu sou Stephanie Azevedo, advogada especialista em direito de família e dona do maior hospício na internet. Isso mesmo, se você é uma ex-louca, já me segue, que aqui é o seu lugar. Bora lá, gente! Pensão para irmãos não precisa ser iguais, tá? Então, o que acontece? É importante, tem várias confusões envolvendo esse assunto. Primeiro ponto, cada mãe vai, vamos dizer que o cara tenha, eu vou usar o exemplo aqui, do cara que mais teve filho aqui no escritório, tá? Um pai que mais filhos tinha, ele tinha 8 filhos, gente. Um de cada mulher, tá? E, inclusive, o 8º era a esposa atual que estava grávida, né? Então, ele trouxe tudo isso por processo. E aí, Stephanie, como é que funciona? Esse cara tem que pagar a mesma pensão para cada um? Ah, então vai pegar 30% e dividir em 8? Não, gente, não é assim, tá? Primeiro ponto, cada uma das mães vai ter que entrar independente com o processo, tá? Por isso, é muito importante que se entre tão logo você não esteja com o pai da criança. Vamos dizer, vamos usar esse exemplo. Esse cara que tem 8 filhos. Se eu não me engano, acho que 3 deles e o da minha cliente é o que a gente está regulamentando. Então, além do da minha cliente, tem 3 que têm pensão regulamentada, tá? O que o juiz vai levar em conta? Essas pensões já regulamentadas, para determinar um valor de pensão. Então, um cara assalariado que tem essa quantidade de filhos, ele vai pagar um valor pequeno, mas não vai ser um percentual dividido em todos, tá? Então, é importante entender isso, tá? Já tive casos que o cara era 5 filhos e mesmo ele sendo desempregado, ele tinha que pagar meio salário mínimo para cada um dos filhos. E aí era até a atual esposa que ajudava ele para ele não ir preso. Então, tudo isso é levado em conta, tá? Então, por que o ideal é entrar o quanto antes? Porque se é um cara que costuma ter muitos filhos, quanto mais filhos nascer, mais difícil vai ser conseguir uma pensão próximo do justo. Até se for um cara assalariado. Nesse caso, né, um cara ali que faz bico, realmente é um cara muito muito humilde, né? Dificilmente vai ser uma pensão justa mesmo. Mas quanto mais demorar, vai ser levada em conta a quantidade de filhos que já tem. Isso é diferente, por exemplo, vamos dizer que a minha cliente já tivesse regulamentado logo que a criança nasceu. Já ia estar determinado lá, vamos dizer, 30% do salário mínimo. E depois disso nasceu 3 crianças. Utilizar o nascimento das 3 crianças para baixar a pensão que já está regulamentada não seria suficiente. Por quê? Porque hoje o judiciário entende que é algo que as mães ouviram muito, sabe? Por que foi ter mais filhos? Os homens escutam na hora que utilizam essa desculpa de mas eu tenho mais filho. O judiciário ele traz esse posicionamento, mas quando você engravidou, né, a nova esposa, a outra mulher, quando você decidiu ter mais filhos, você já sabia que tinha esse filho anterior. Então, esse filho anterior, ele não pode arcar com o ônus de que o pai não tem um controle natal. Então, por esse motivo é importante regulamentar o mais rápido possível, tá? Porque é levado em conta a quantidade de filhos, mas uma vez regulamentado, dificilmente é possível baixar só pela alegação de que existem mais irmãos, tá? E aí são todas ações independentes. Claro, se eu sou uma mãe que tem 2 filhos do mesmo cara e o cara tem vários filhos,
na hora que eu entrar, eu vou poder entrar na minha ação falando dos meus 2 filhos, mas cada mãe vai ser responsável por entrar com a ação do seu filho. Então, por exemplo, ele tem 3 filhos, vamos usar um exemplo mais fácil, né, e mais recorrente. Tem 3 filhos, tá? O atual, mais novo, tá? Então vamos falar que o mais novo mora com ele. O primogênito, que já é maior, tá? Vamos dizer que o primogênito é maior e nunca regulamentou. E o filho anterior, que é a mãe, está regulamentando. Nesse contexto, se ele falar, mas eu já tenho 2 filhos. Um é maior, nunca regulamentou, não vai ser levado em conta. O que mora com ele não é considerado alimentado, tá? Porque se mora com o pai, não existe pagamento de pensão, tá? Então, não é considerado alimentado se o filho mora com a criança, se o filho mora com o pai. Então, se ele trabalhar registrado, por exemplo, é uma probabilidade muito grande que nesse contexto, nesse exemplo meu, mesmo tendo 3 filhos, que esse filho consiga 30% do salário dele. Então, é tudo muito caso a caso, e é importante que vocês entendam isso. O que eu quero que fique muito claro hoje com esse vídeo é que não tem essa dependência que um valor pago para o irmão X vai ser pago para o irmão Y. São todas ações independentes que devem ser buscadas por cada uma das mães das crianças, e é muito importante que seja entrado o mais rápido possível para resguardar o mais próximo do justo, principalmente se é um cara que costuma ter muitos filhos, porque a partir do momento que você resguarda essa pensão, os nascimentos futuros não vão impactar essa pensão. Stephanie, como que faz para diminuir a pensão porque nasceu um novo filho? Vamos dizer, esse que tem 8 filhos, ele teria que entrar com uma revisional para cada filho para diminuir. Não é uma revisional geral, tá? Então, são detalhinhos bem complexos que muitas vezes passa despercebido. E muita gente tem a falsa ideia que é assim, pega 30% e divide pelo número de filhos. Não é assim a conta, tá? Então, vai ser analisado caso a caso. Cada mãe tem que entrar em busca do direito do seu filho, e o nascimento de filhos futuros para uma ação já regulamentada não é justificativa para baixar. Tá certo? Até a próxima, gente.